Muito bem, você está no MRO. Estamos aqui para falar de Palmeiras e Corinthians, clássico que aconteceu domingo na Arena Barueri, válido pelo Campeonato Paulista. O derby paulista foi eletrizante. Vem comigo depois. É isso aí, nós tivemos então o clássico derby paulistano entre Palmeiras e Corinthians, válido pela nona rodada do Campeonato Paulista. Os times em situações bem diferentes. Palmeiras praticamente classificado líder do seu grupo. O Corinthians vindo numa melhora, é verdade, mas ainda em situação muito complicada, era o último colocado do seu grupo, tá bom? O jogo foi lá na Arena Barueri, por causa das questões de manutenção no Allianz Parque. E nós tivemos o confronto dos Portugas, sim, Abel Ferreira contra Antônio Oliveira, recém-chegado ao Corinthians, o Abel já consolidado com o Palmeiras, né, o cara que tem o time na mão praticamente. Nós vimos isso acontecer durante exatamente boa parte do jogo, o Palmeiras muito superior ao Corinthians, é um time mais consolidado, é um time que já sabe o que fazer, né? Já tem jogadores que estão bem adaptados, embora tenha chegado alguns nomes novos como o Aníbal Moreno, mas a maioria deles estava aí na outra temporada e já estão bem adaptados ao que o Abel quer. O Corinthians tentando a recuperação, tentando se organizar, já vinha de dois bons resultados com o seu novo treinador e esperava aí se consolidar dentro do clássico para ver, né, o que poderia conseguir na sequência da competição. No entanto, o começo do jogo, como eu disse, foi muito Palmeiras, né, principalmente primeiro tempo, segundo tempo ali, começo do segundo tempo, até uns 20 minutos ali do segundo tempo, né, do jogo, o Palmeiras foi bem superior. O Palmeiras é um time muito organizado, entrou com o Hendrick e Flaco Lopes à frente, né, o Rony foi banco. O Palmeiras que não teve Rafael Veiga sentiu uma lesão, na verdade uma infecção ocular, e aí não pôde estar no campo, mas jogou bem adaptado também com o Aníbal Moreno e com o Zé Rafael mais à frente. Então jogou Aníbal Moreno, o Richard Rios e o Zé Rafael. Jogou com três zagueiros, Marcos Rocha e Piquerez jogaram como alas. Então o Palmeiras já está acostumado com esse tipo de coisa, já entrou assim. O Antônio Oliveira tentou alguns nomes novos, alguns garotos que tinha ali à disposição, mas sentiu dificuldade, teve que trocar depois, né? Ele remontou o time do Corinthians, principalmente no segundo tempo, ele fez algumas mudanças, e aí essas mudanças acabaram surtindo efeito na melhora do time, né? O próprio Yuri Alberto, o Gustavo Mosquito, na verdade, que apareceu muito bem, né? Ele vai, inclusive, depois melhorar a dinâmica do time depois, né? E o Corinthians acaba conseguindo sair daquele sufoco. No entanto, o Corinthians que tinha nomes também estreando, como é o caso do Mateuzinho, era apenas o terceiro jogo, né, do Rodrigo Garro pelo Corinthians, então tinha bastante novidade também no Corinthians. O Corinthians tem um bom time, tem bons jogadores, só que eles estão chegando ainda, então precisa de tempo para o Antônio Oliveira conseguir adaptar o jeito dele de jogar, a forma dele de jogar, ao que ele quer e a esses jogadores que estão. Né? O Gustavo Henrique, zagueiro também, né, já tinha estreado pelo Corinthians, mas acabou de chegar. Então o Corinthians tinha esse perfil, enquanto o Palmeiras já era um time consolidado. E foi o que aconteceu. Hendrick abriu o placar numa bonita jogada pelo lado direito, ele corta para a esquerda e bate. A bola meio que passa entre a zaga do Corinthians. O Cássio chega a tocar na bola, eu acho que até foi um pouco mais lento do que poderia. Talvez o Cássio em outros tempos fizesse a defesa. Não chegou a ser um frango, né? Uma super falha, mas eu acho que é uma bola defensável. O Palmeiras continuou dominando, perdeu algumas oportunidades. Marcos Rocha teve um gol anulado, um golaço, inclusive, que estava um pouquinho na frente. No segundo tempo, Richard Rios continuou jogando também muito bem, ele dominando o meio de campo, conseguindo aparecer na frente. O Palmeiras consolidou, continuou fazendo jogadas, até que chegou no escanteio e o Flaco Lopes de cabeça fez o segundo gol. Parecia que a situação estava dominada e terminada, parecia que o clássico ia terminar daquele jeito com a vitória do Palmeiras. Só que o Corinthians não entrega, o time melhorou, né, conforme o Antônio Oliveira foi mudando aí, o time melhorou, conseguiu pressionar o Palmeiras à frente. E aí tá uma questão que eu já falo há algum tempo do Palmeiras também, que é quando o Palmeiras perde seus principais jogadores, ou por motivo de cansaço, né, que eles têm que ser trocados,
ou por motivo de lesão, ainda assim tem jogadores que não conseguem ser substituídos à altura. É o caso, por exemplo, quando você tira o Endrick saiu com uma dor ali na coxa, Abel teve que trocá-lo, e aí já é diferente. Você tira o Flaco Lopes, por exemplo, que está cansado, vem jogando direto. Então, quando você faz essa manutenção de jogadores para poupá-los, quando você coloca, não é o mesmo, né, dá para ver claramente, assim, não é o mesmo nível técnico. Né? O Rony, por exemplo, é um excelente jogador, mas não está no mesmo momento bom. Gabriel Menino também oscila bastante. Né? O próprio Naves, que entrou no lugar do Gustavo Gomes, que saiu machucado no começo do jogo, não é o mesmo nível técnico. E aí você tem um problema. Geralmente, quando acontece isso, né, não só a intensidade do time cai, você tem esse problema, mas o nível técnico também caindo acaba ficando ruim, porque você fala, poxa, eu não consigo segurar aqui, eu não tenho nem a compensação física e nem técnica. Então, claramente, tem alguns jogadores, John, por exemplo, não tem o mesmo nível técnico ainda. São garotos, é verdade, mas falta ainda para competitividade nos 90 minutos. E isso é sentido. Quando você tem um time que melhora dentro do jogo, como foi o caso do Corinthians com as mudanças do Antônio Oliveira, você tem essa diferença. Então, o Corinthians começou a avançar mais e aí ficou. O Rodrigo Garro começou a tomar conta ali do meio de campo, começou a fazer jogadas perigosas, o Gustavo Mosquito. E numa dessas jogadas perigosas, né, justamente do Gustavo Mosquito vindo pela direita, né, com a dinâmica também, o Biro entrou ali para conter o meio de campo, tentar avançar um pouco mais. A bola da direita do Gustavo Mosquito na jogada sai para o meio da área e o Yuri Alberto, tão criticado anteriormente, né, como o Mano Menezes, vem voltando a se encontrar aí com o Antônio Oliveira. O Yuri Alberto marca dentro da área, faz o chute, a bola desvia um pouquinho na zaga e entra. O Corinthians, então, começa a ter a esperança aí, né? Faltando, isso era 41 minutos do segundo tempo, tem a esperança de tentar empatar a partida. No entanto, o Palmeiras vai lá e sempre espeta, sempre afina, mesmo estando fora aí, né, da intensidade normal dos seus titulares. O Rony teve ainda duas oportunidades, uma delas ele sai na frente do Félix Torres, mas toma a decisão errada, o Rony um pouco afoito ainda, tá? E o que acontece? Ele sai na frente do Félix Torres, toma a decisão errada e novamente numa sequência, o Everton acaba repondo bem a bola pinga novamente na frente, a zaga do Corinthians adiantada para marcar o Palmeiras, tentaram deixar sair, mas o Everton muito esperto, joga a bola por cima, a bola pinga e o Rony sai cara a cara com o Cássio. O Cássio não tem muito o que fazer, ele até acaba errando o tempo de bola também para sair, e quando ele sai, ele vai ser chapelado pelo Rony. Não tem outra coisa a fazer a não ser colocar na pernita. Ele coloca a perninha direita lá para tapar a passagem do Rony. Faz a falta fora da área e é expulso. Com isso, então, o Corinthians fica com um homem a menos e o pior, o Corinthians já tinha feito todas as substituições. Então, não teve outra escolha senão o Gustavo Henrique ir para o gol. Não teve jeito. Ficou entre ele e o Yuri Alberto, mas como o Corinthians estava perdendo por 2-1, achou-se melhor deixar o atacante, né? Caso o Corinthians tivesse a chance de atacar novamente. E aí foi o zagueirão lá pro gol quebrar esse galho. E aí falta um pouco, talvez, não é criticar o Piquerez, né? Longe de mim. Ele é um excelente jogador e vem sendo um dos principais do Palmeiras há muito tempo. Mas talvez falte um pouco, né, dessa questão da lógica, né? O Gustavo Henrique não é um goleiro, ele não vai ter explosão do Cássio. Né? O Piquerez talvez não precisasse ter batido, ele bate a falta muito bem, mirando o ângulo, como se fosse um goleiro, né? Como se fosse o Cássio no gol, tentando tirar o máximo possível. Eu entendo se fosse o Cássio. Mas no caso do Gustavo Henrique, eu fiquei olhando na transmissão e falei, poxa, se ele só cobrasse quase que até para o centro do gol, para fazer uma curvinha, né, tirando para fora, mas ela passa pela barreira, só se ela passasse pela barreira como ela passou, dificilmente o Gustavo Henrique pegaria aquela bola. Tanto que o Gustavo Henrique, quando ele tem a reação, ele sai andando, ele olha mesmo, porque ele realmente não ia chegar. Né? Mas o Piquerez acaba tirando demais do gol, ele mira realmente no ângulo esquerdo. Seria um golaço, inclusive, se a bola entra, passou muito perto. E o Palmeiras perde a chance de efetivar ali 3-1, né, dentro do jogo. Né? E aí perdeu essa chance aí de efetivar o 3-1 dentro do jogo. O Corinthians vivo ainda, os acréscimos, né, que foram enormes. O Rafael Claus eu acho um perdido, é sempre juiz perdido, assim, ele não consegue dominar partidas, é impressionante como eles são ruins.
A arbitragem, de uma forma geral, é ruim. É impressionante, assim, eles parecem uns perdidos em campo. Nossa, sei lá. Enfim, não consegue controlar o que está acontecendo, os acréscimos foram aumentando, o Corinthians então não tem nada a ver com isso, foi lá e foi para cima do Palmeiras tentar a última cartada. E numa dessas questões aí, a bola foi pingando ali para perto da área do Palmeiras, o Murilo acaba fazendo a primeira falta no Yuri Alberto, uma disputa de bola, que ele sobe com o joelho e acaba acertando, né, o Yuri na costela. O Yuri, inclusive, saiu imediatamente com suspeita de fratura na costela. E aí o Corinthians fica numa situação dramática com 9, que daí já tinha feito todas as substituições. O Gustavo Henrique, inclusive, já estava no gol por causa disso. E perdeu também o Yuri Alberto, né, o seu atacante, digamos assim, o principal ali na frente. Logo depois, na sequência, o Corinthians tenta cobrar a falta rápido e o Rony vai lá e faz a falta novamente na sequência, muito perto de onde foi a primeira falta do Yuri Alberto. Dentro disso, né, já no finalzinho do jogo, o Corinthians então tem aquele momento crucial que é a falta, né, a falta da intermediária ali, que fica para o Rodrigo Garro. Falar do Rodrigo Garro, esse jogador é excelente meia, canhotinho, e olha assim, vou falar para vocês já conheci do Tajeres, já conhecia ele, o Corinthians está contratando um baita jogador. Ele é um baita jogador, deem tempo para ele, torcendo do Corinthians, que ele vai colocar esse meio de campo no bolso. Ele vai ser um cara especial, vocês vão gostar bastante dele, mas tem que dar tempo para ele. E aí foi exatamente o que aconteceu, ele deixou o seu talento aflorar, bateu a falta de canhota ali, bem legal, e o Everton falhou. Né? O Everton deu aquela vacilada no momento, e eu acho que o Cássio falhou no primeiro gol do Palmeiras, e acho que o Everton também falhou nesse gol aí. Fica bem claro, inclusive, que ele acha que a bola vai fora, ele tira as mãos da bola, achando que ela vai fora, ela bate na trave e entra. Uma belíssima cobrança do Rodrigo Garro, ele sai comemorando todo doido lá, né, com o banco, porque não tinha torcida do Corinthians e tal. E aí o Corinthians acaba empatando um jogo dramático para ele, mas com um espírito muito de luta mesmo, um espírito que faz o Corinthians acreditar que pode se classificar, mesmo ainda sendo o último colocado do seu grupo. Para o Palmeiras, esse resultado parece, e o Abel inclusive falou isso na entrevista, esse resultado é como se fosse uma derrota? É como se fosse uma derrota, é verdade. Né? O time está ganhando 2-0, toma um empate de 2-2 com um time com 9, é como se fosse uma derrota. Mas a gente sabe que o Abel também sabe tirar isso de letra. Esse tipo de acontecimento, ainda mais em primeira fase de campeonato, serve de lição, serve de motivação para que ele continue exigindo ainda mais do Palmeiras em todos os aspectos do jogo, que o Palmeiras não consiga, né? Não deixe que seu adversário ressuscite como deixou na partida. Então a gente sabe que para o Corinthians esse resultado é uma luz no fim do túnel, já é uma sequência boa de 2 vitórias e esse empate heróico. E para o Palmeiras isso também não vai afetar muito. Serve de lição para que isso não se repita nas fases seguintes, nas fases decisivas, até porque o Palmeiras provavelmente estará tranquilamente classificado para os mata-matas. Então, eu acho que para os dois acabou sendo essa sensação assim, tira como lição, para o Corinthians tira como esperança. E fiquem atentos, o Corinthians deve melhorar bastante com o Antônio Oliveira e o Palmeiras continua muito forte com o Abel. E você, o que você achou, né, do clássico? Você gostou? Você achou interessante? Eu acho que é bem legal assim quando tem esse tipo de jogo, esse jogo maluco, esse jogo bacana de ver. E eu acho que precisa ter mais esses jogos assim no futebol. E quando tem esse tipo de jogo assim, a gente gosta. Eu particularmente gosto bastante. Mas diga aí o que você achou também da partida entre Palmeiras e Corinthians. Comenta aí, deixa seu like. Isso me ajuda muito aí, fortalece o canal a criar esse tipo de conteúdo que sempre dá muito trabalho de gravar. Vejo vocês então no próximo vídeo. Eu vou deixar 2 sugestões aí falando da NFL e de outro vídeo que eu fiz. E até a próxima. Tchau!